E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer para vocês um tema um pouco diferente aqui no Odoo, uma das configurações mais complexas que a gente tem aqui no sistema, e eu quero tentar tornar ela um pouco mais simples para você, que é a configuração da subcontratação de uma fabricação. O que é a subcontratação de uma fabricação? Digamos que eu tenho ali um produto que eu produzo internamente, mas tem um dos componentes que eu tenho que mandar para um fornecedor para ele produzir para mim e me mandar de volta. E aí no meio do caminho, para esse meu fornecedor produzir, eu ainda tenho que mandar os componentes para ele. Então fiz aqui um processo até relativamente complexo para vocês e eu vou tentar mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então, qual que é a ideia aqui desse processo que eu quero mostrar para vocês? Imaginem que nós somos uma loja de quadros decorativos que nós vendemos aí, sei lá, para o Brasil inteiro. O que nós fazemos? Então nós pegamos uma imagem, colocamos uma moldura, colocamos um fundo ali, um gancho e enviamos para o nosso cliente. Todo o processo de montagem do quadro é a minha empresa que faz. Agora, a impressão da imagem, eu preciso mandar isso para uma gráfica fazer para mim. Eu fiz um esqueminha aqui de como eu imaginei esse processo acontecendo. Então, tudo começa aqui, né, na venda do quadro decorativo. Quando nós temos uma venda do quadro decorativo, é gerada uma ordem de produção desse quadro no Odoo. A ordem de produção do quadro vai gerar demanda dos componentes. Um desses componentes vai ser o próprio tecido impresso com a imagem que o cliente quer. Nós vamos subcontratar então essa impressão e nós, para isso, precisamos mandar o componente que o fornecedor vai utilizar, porque ele só vai fazer o serviço de impressão. Então nós acabamos enviando o tecido no qual a gente quer que essa impressão seja realizada. O fornecedor produz isso então, nos envia, né, esse tecido já impresso, nós fazemos o recebimento no inventário. Com isso, agora nós temos todos os componentes para produzir o quadro e, enfim, nós finalizamos o nosso processo enviando o nosso quadro decorativo para o nosso cliente. Eu coloquei aqui uma legenda para mostrar que a parte roxa aqui do nosso esquema remete ao processo de vendas na Odoo, né, ao aplicativo de vendas na Odoo. Tudo que está em verde vai remeter ao processo de fabricação no Odoo. O que está em azul é o processo de compra, um pedido de compra no sistema, por exemplo. E o que está aqui mais em laranja são as nossas operações de inventário. Beleza. Eu quero mostrar para vocês agora como que eu fiz a configuração então dessa subcontratação. Eu vou acessar o meu módulo de inventário porque eu quero mostrar para vocês o menu de produtos. Primeiro, eu tenho todos os produtos aqui cadastrados. Então eu tenho aqui um produto final, que é o meu quadro decorativo 70 por 50 centímetros. Eu tenho os componentes aqui desse quadro, então vou utilizar uma chapa de madeira, um gancho e uma moldura. Eu tenho um outro componente desse quadro, que é o tecido que já recebeu a impressão. Então esses quatro produtos são utilizados para montar o quadro. E para eu fazer a impressão desse tecido, eu tenho aqui uma matéria-prima que é o meu tecido em branco. Beleza? Esses são todos os produtos que nós temos aqui no nosso fluxo. E como que eu interliguei os componentes ao produto final? Acessando aqui o cadastro do meu produto final, eu cadastrei uma lista de materiais para ele. A lista de materiais vai dizer quais componentes e a quantidade desses componentes são necessários para produzir um quadro decorativo. Então, só cadastrei uma lista de materiais para o quadro decorativo do tipo fabricar esse produto. Então, essa lista de materiais, quando ela é acionada, ela gera uma ordem de produção para este nosso quadro decorativo. Beleza? Agora, vamos retornar lá para os nossos produtos, porque eu vou mostrar para vocês aqui que o nosso
nosso tecido impresso, ele também tem uma lista de materiais. Porque para eu fazer a impressão do meu tecido, eu preciso utilizar o tecido cru, que ainda não recebeu a impressão. Então eu também cadastrei uma lista de materiais para ele, para eu ter meu tecido impresso. Eu utilizo como componente um tecido em branco. A grande diferença dessa lista de materiais para a anterior é o tipo de lista de materiais aqui que eu utilizei. O tipo de lista de materiais do tecido impresso é do tipo subcontratação, porque esse tecido impresso é um produto subcontratado. E quando eu ativo aqui que essa é uma lista de materiais do tipo subcontratação, eu ganho esse campo aqui, subcontratados, que eu informo quais são os fornecedores para os quais eu vou subcontratar, né, essa impressão de tecido. No meu caso, é a Gráfica São Luís. Beleza. Entendemos aqui a questão das listas de materiais. Agora, pessoal, eu vou entrar num tema um pouquinho mais avançado aqui no Odoo. Eu vou começar a falar para vocês sobre rotas de inventário. As rotas de inventário, elas dizem a maneira que nós repomos os produtos em determinadas situações. Vou abrir aqui um componente para que a gente veja que aqui na aba de inventário nós temos rotas. As rotas novamente dizem como nós vamos repor esse componente no nosso estoque, quando nós vamos repor esse componente do nosso estoque. Então a minha chapa de madeira 70x50, se eu tiver necessidade dela, se eu estiver sem estoque dela, eu vou repor ela comprando isso de um fornecedor. E aí eu preciso indicar, né, nessa aba aqui qual que é o nosso fornecedor. Eu não fiz isso agora porque eu já tenho estoque disponível e eu não pretendo comprar essa chapa de madeira agora. Todos os meus componentes eles seguem aqui essa mesma lógica. Então eles são comprados quando há necessidade deles. Perfeito. Isso é uma das rotas que nós temos aqui para os nossos produtos. Já o nosso produto final, vejam que eu tenho 0 unidades em estoque. Ele é um produto, aqui está até errado, ele é um produto que quando há necessidade dele, quando um cliente, né, está solicitando esse produto, eu tenho que fazer uma ordem de produção para repor o estoque e assim poder cumprir com o que o meu cliente está me pedindo. Então a rota desse quadro decorativo é fabricar, porque eu vou repor o estoque desse quadro decorativo fabricando ele, utilizando lá os componentes, montando todos os componentes e fabricando aqui esse quadro decorativo. Voltando para a nossa imagem, vejam só uma coisa. Quando há a venda do quadro decorativo, eu quero que o sistema automaticamente abra uma ordem de produção desse quadro. Então tem uma rota aqui, pessoal, que ela não está constando aqui, que vai fazer a abertura da minha ordem de produção automaticamente. Então vou digitar Ctrl K, barra, rotas, para acessar o menu de rotas. E isso aqui é uma coisa um pouquinho tricky no Odoo, um pouquinho obscura. Nós temos algumas rotas possíveis de serem utilizadas que elas estão ocultas, elas estão arquivadas. Então, se eu selecionar aqui para ver as rotas que estão arquivadas, eu consigo selecionar a rota que eu quero, que é essa aqui, e eu já vou explicar para vocês o que ela significa, e simplesmente desarquivá-la. Agora essa rota está disponível para ser utilizada no cadastro dos nossos produtos. Vamos voltar então para o nosso quadro decorativo. Recapitulando com vocês, eu quero que seja gerada uma ordem de produção desse quadro decorativo assim que uma venda seja realizada. Então, eu sempre vou produzir esse quadro decorativo sob demanda, eu não vou manter estoque dele. Como que eu posso fazer isso acontecer no Odoo? Ele ser sob demanda, eu ativei a rota reposição sob demanda, reposição por pedido, né, sob demanda. Eu vou selecionar essa rota aqui e agora sim está certo. Por que eu estou utilizando então duas rotas no caso desse quadro decorativo? Porque a rota de fabricar ela vai dizer como eu reponho esse produto no meu estoque, então
eu estou informando o sistema de que quando há necessidade desse produto, eu vou abrir uma ordem de produção para repor o estoque desse produto. E a reposição por pedido, sob demanda, ela informa quando eu vou fazer essa ordem de produção. Eu sempre vou fazer essa ordem de produção quando houver uma demanda desse quadro decorativo. Então, enquanto eu não fizer nenhuma venda desse quadro decorativo e eu tiver ali o meu estoque zerado, eu não preciso abrir uma ordem de produção. Chegou um cliente na minha loja, comprou esse quadro, aí sim eu vou abrir uma ordem de produção. É isso que a rota da reposição por pedido sob demanda significa. Então eu tenho que manter essas duas rotas, porque uma é o como eu vou repor e a outra é o quando eu vou repor. Espero que isso tenha ficado claro para vocês, porque eu entendo que não é um conceito fácil de pegar. Falando de conceitos que não são fáceis de pegar, eu vou entrar agora nas rotas dos componentes subcontratados. Então, primeiramente, vamos falar aqui sobre o tecido que já recebeu a impressão. Esse tecido que já recebeu a impressão, pessoal, na verdade, ele é um tecido que eu compro do meu fornecedor, né? O meu fornecedor, ele vai produzir alguma coisa, mas isso não tem nada a ver com a operação da minha empresa. A maneira como esse fornecedor vai produzir não me interessa. Então é como se eu já estivesse comprando o produto final dele. Ele vai fazer lá a produção, mas eu estou comprando o produto final desse meu fornecedor. Mas vamos lá. Eu só quero também que essa impressão em tecido seja comprada junto ao meu fornecedor quando houver a necessidade dela. A necessidade dessa impressão em tecido também vai vir quando houver uma ordem de produção aberta do meu quadro, que por sua vez só vai ser acionada quando houver uma venda. Então é praticamente, eu só quero imprimir esse tecido, né, nesse tecido, se eu tiver feito uma venda do meu quadro decorativo. Como que eu posso fazer isso? Eu posso também aqui ativar a rota da reposição por pedido sob demanda. Com a rota reposição por pedido sob demanda e a rota comprar ativa, eu estou informando o sistema que quando houver necessidade de eu utilizar aqui um tecido impresso numa produção, eu vou repor ele comprando. E eu só vou repor se houver a necessidade numa fabricação. Então eu posso manter aqui estoque zero para sempre. Quando uma fabricação exigir aqui esse tecido impresso, aí sim eu vou abrir um pedido de compra para repor o estoque desse meu produto. Como nós estamos comprando esse produto, eu preciso obrigatoriamente ter um fornecedor cadastrado aqui. E esse meu fornecedor vai ser a Gráfica São Luís, que é o meu fornecedor subcontratado que eu indiquei lá na lista de materiais deste tecido impresso. Beleza? Passamos então pelas rotas do componente subcontratado e falta agora ver a rota da matéria-prima para subcontratação. Basicamente eu quero que quando eu compre, né, o serviço de impressão aqui junto ao meu fornecedor, eu envie a matéria-prima para esse meu fornecedor fazer a produção para mim. Então eu vou ter aqui um produto que é o meu tecido em branco e a rota dele, pessoal, vai ser duas. Quando eu tiver necessidade, né, desse meu tecido branco, eu vou repor comprando. E aí eu posso repor a qualquer momento. Eu posso manter estoque desse produto, desse tecido em branco e abrir as ordens de compra mesmo que o estoque não seja zero. Isso é uma decisão que eu, Bruno, gestor da minha empresa, tomei. Mas agora a rota mais importante desse tecido em branco para que a subcontratação funcione é essa aqui: reposição sob demanda para subcontratação. Então, quando eu tiver a subcontratação lá da impressão do meu tecido, que vai utilizar a matéria-prima tecido em branco, eu vou enviar essa matéria-prima para o meu fornecedor. A rota que faz isso acontecer no DU é essa rota reposição sob demanda para subcontratação. Beleza. Falamos então de rota, falamos de rotas bastante complexas até. Eu deixei aqui um esquema só para a gente se lembrar. Eu vou utilizar a rota comprar quando eu quiser fazer a reposição do item por compra, mas que essa compra precise ser acionada por alguém. Então, é uma compra para estoque mesmo. Eu vou manter o estoque desses itens e eu posso até ter regras de máximo e mínimo.
esses produtos aqui com a rota comprar, eu sempre quero acionar um pedido de compra quando baixar de 20 unidades no meu estoque, por exemplo. Então, é nesse caso que eu vou utilizar a rota comprar quando eu quiser fazer a compra, mas quiser gerar a compra manualmente. Eu vou utilizar as rotas comprar e reposição por pedido sob demanda em conjunto quando eu quiser fazer a reposição do meu item por um pedido de compra, mas eu quero que o Odoo gere esse pedido de compra automaticamente. Que assim que eu tiver, né, necessidade desse item, seja aberto automaticamente um pedido de compra. Quando eu quiser que isso aconteça no sistema, eu vou utilizar essas duas rotas. Eu vou utilizar a rota comprar e reposição sob demanda para subcontratação, basicamente quando eu utilizar componentes, né, que eu precisar enviar para o meu fornecedor. Então, basicamente, quando eu tiver falta de estoque desse item, eu vou abrir um pedido de compra para ele. Isso é a rota do comprar. E quando o nosso subcontratado não tem o item, então nós contratamos um serviço, né, desse subcontratado e ele não tem essa matéria-prima, nós vamos enviar essa matéria-prima para ele e o sistema vai gerar a entrega automaticamente da matéria-prima para esse nosso fornecedor. E por fim, eu vou utilizar aqui as rotas fabricar e reposição por pedido sob demanda, quando eu precisar fazer a reposição de um item por ordem de produção, que é o caso do nosso quadro finalizado, e eu quero que essa ordem de produção seja gerada automaticamente no Odoo. Beleza? Bom, pessoal, isso foi a parte da configuração do nosso fluxo. É um pouquinho complexo mesmo. Mas vamos lá. Agora que tudo está devidamente configurado, vou só dar uma conferida. Então, quando eu fizer a venda desse quadro decorativo, eu quero que seja aberta uma ordem de produção. Os demais componentes eu tenho em estoque, então eles vão estar disponíveis. Agora, quando eu fizer a compra do meu quadro, eu quero comprar o serviço de impressão junto a um fornecedor, então essas duas rotas são necessárias. E também, quando o meu fornecedor for acionado para fazer, né, esse serviço para mim, eu quero mandar a matéria-prima para ele. Então está aqui a rota da reposição sob demanda para subcontratação. Eu achei interessante rever aqui essas configurações, porque se alguma configuração ficou faltando, o nosso fluxo não vai funcionar. Tudo começa, portanto, pessoal, com um pedido de venda do nosso quadro decorativo. Para eu abrir um pedido de venda do nosso quadro decorativo, eu venho para o meu aplicativo de vendas. Pessoal, eu só quero dizer para vocês também que eu não vou estar fazendo a parte financeira do fluxo. Eu posso até demonstrar rapidinho para vocês como eu faria, mas esse não é o foco do nosso vídeo de hoje. Nós queremos ver a parte da produção acontecendo. Então, vamos dizer aqui que o meu cliente, né, está querendo comprar um quadro decorativo junto a nós. E esse quadro decorativo não incide imposto sobre ele. E nós o vendemos a R$ 180. Eu posso enviar aqui a cotação para o meu cliente, mas vamos dizer que ele já chegou na nossa loja querendo comprar e nós montamos a cotação rápido e vamos confirmar. Quando eu confirmo aqui essa cotação, né, é gerado um pedido de venda, então essa venda foi efetuada para o meu cliente. E vejam que interessante, pessoal. Foi gerado aqui uma entrega, porque eu preciso entregar esse quadro decorativo para o meu cliente, mas foi gerado também uma fabricação desse quadro decorativo. Por que foi gerado automaticamente uma fabricação desse quadro decorativo? Porque o meu quadro decorativo tem as rotas fabricar, que diz como eu vou repor esse item no meu estoque, e a reposição sob demanda, que é quando eu vou repor esse produto no meu estoque. Eu vou repor esse produto no meu estoque quando eu tiver uma venda confirmada dele, beleza? A parte financeira do fluxo está aqui. Eu poderia criar uma fatura, confirmar essa fatura e registrar o pagamento dela. E aí sim eu posso começar a trabalhar aqui no meu fluxo de fabricação e vamos a ele. Vejam uma coisa aqui, pessoal. Essa fabricação foi gerada com todos os itens que eu preciso para produzir um quadro decorativo. Eu já tenho estoque da minha moldura, então o Odoo já reservou aqui uma quantidade para essa fabricação, né, dessa moldura.
Eu tenho também o gancho no estoque, também está reservada a quantidade. A chapa de madeira também, aqui está a demanda, aqui é a quantidade que o Odoo reservou. Mas a impressão, pessoal, eu não tenho no meu estoque, porque a impressão ela só é feita quando eu tiver a necessidade dessa impressão numa ordem de produção, que é o nosso caso aqui. Para a gente repor essa impressão, o Odoo gerou automaticamente um pedido de compra, porque as rotas aqui da impressão em tecido 70x50 são comprar e reposição sob demanda. Esse pedido de compra foi gerado com a Gráfica São Luís, que é o nosso fornecedor oficial aqui das nossas impressões. Eles me cobram aqui um preço unitário de 35, eles cobram impostos também. Quando tiver tudo certo, falei com a Gráfica São Luís, eles aceitaram, disseram que vão conseguir fazer esse serviço para mim. Eu posso vir aqui confirmar esse pedido. Então, vai passar aqui a minha compra de uma solicitação de cotação para um pedido de compra. E vejam que legal, pessoal. Como a Gráfica São Luís faz a impressão do tecido para mim, eles precisam que eu envie o tecido para eles para que essa produção seja realizada. Então o Odoo, quando eu confirmei a compra, ele gerou uma ordem de reposição do tecido cru, do tecido em branco, para o meu fornecedor. Então vamos processar aqui esse envio, né? Como o meu fornecedor optou por fazer esse serviço para mim, ele falou que consegue cumprir, eu preciso mandar a matéria-prima para ele. E é isso que eu estou fazendo agora. A hora que essa matéria-prima sai do meu armazém, eu posso validar aqui a reposição para a Gráfica São Luís. A Gráfica São Luís vai receber essa matéria-prima, vai efetuar o serviço que eu pedi e vai me enviar agora esse tecido já impresso. Então eu preciso também, assim como eu dei a saída da matéria-prima do meu estoque, eu preciso dar agora a entrada do produto, né, já impresso no meu estoque. E eu faço isso através de um recebimento. Então estou recebendo essa impressão em tecido no meu armazém. A hora que chegou ali o motoboy trazendo essa impressão vinda da Gráfica São Luís, eu valido o recebimento desse tecido impresso no meu estoque. Aqui de novo a parte financeira do fluxo, agora estou pagando, né, a Gráfica São Luís depois que eles fizeram o serviço para mim. Só preciso colocar a data que eu sempre esqueço, confirmo a fatura, pago ela, crio o pagamento, tá feito. Beleza. Com o meu tecido impresso em mãos, vejam que agora eu posso fazer minha fabricação, porque todos os meus componentes estão disponíveis. O que eu vou fazer agora? Portanto, vou simplesmente produzir o meu quadro decorativo. Clicando aqui em produzir tudo, eu digo para o sistema que eu finalizei a produção de um quadro decorativo. E para eu finalizar o meu fluxo, pessoal, eu só preciso agora pegar esse produto que eu acabei de produzir, embalar da maneira que o cliente precisa e enviar para ele. Então eu posso voltar lá para o meu pedido de venda, que eu tenho uma entrega relacionada, e eu posso fazer essa entrega. Veja uma coisa, pessoal, tudo isso aqui eu fiz navegando direto pela venda, mas eu tenho certeza que na sua operação, quando você trabalha com subcontratação, você deve ter várias pessoas trabalhando em conjunto nesse fluxo. Não se preocupe, tudo que foi gerado aqui na venda disparou em outros lugares do Odoo. Então está aqui a nossa ordem de produção do nosso quadro decorativo. O pessoal que vai fabricar isso veria isso só no aplicativo de fabricação. O pessoal que vai fazer tanto o recebimento do produto final quanto o envio da matéria-prima para o nosso subcontratado faria tudo isso aqui pelo inventário. Então, se eu abrir aqui uma operação de reposição para subcontratação, vejam que ela existe aqui no aplicativo do inventário também. Estou enviando um tecido em branco para a Gráfica São Luís. Isso daqui já foi concluído, né? Nós já fizemos essa etapa. Então, por mais que você tenha várias pessoas envolvidas no processo, você não vai precisar fazer todo esse processo aqui como eu fiz, direto pelo pedido de venda. Cada pessoa vai acessar o Odoo pelo seu respectivo aplicativo e fazer as operações deles, que são exclusivas deles, em cada um desses aplicativos. Eu vim até o aplicativo de inventário para eu finalizar o fluxo por aqui. Então,
quando a gente for enviar, né, esse quadro decorativo para o nosso cliente, nós temos aqui as operações de pedido de entrega. Tenho um pedido a entregar, que é justamente o meu quadro decorativo. E agora, quando chegar lá a minha transportadora para pegar esse quadro decorativo, simplesmente valido a saída do meu estoque e está feito o nosso fluxo de subcontratação. Conforme eu falei, pessoal, a subcontratação ela é um pouquinho complexa. Eu tentei trazer o máximo de detalhes possíveis para vocês, porque se vocês precisarem utilizar isso no Odoo algum dia, é uma configuração complexa de fazer, mas vocês vão ver que uma vez feita a configuração, uma vez entendida a rotina dessa subcontratação, esse processo se torna muito fácil. Eu já consigo fazer ele de cabeça, depois de sofrer um pouquinho algumas vezes para configurar e para executar o processo. Mas eu garanto para vocês que não é nenhum bicho de sete cabeças, nós vamos conseguir sempre utilizar o Odoo para gerar valor para a nossa operação. E tá aqui o valor que nós geramos, né? Tá toda a informação desse fluxo de subcontratação, envio para o cliente, venda, compra, tá tudo num sistema só, que é o nosso maravilhoso sistema Odoo. Beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo. Espero que as configurações ajudem vocês no dia a dia e nos vemos num próximo vídeo.